Garota de Ipanema, Tom Jobim, Vinícius de Moraes. Eu sou Aderbal Duarte e esse vídeo faz parte da série Estudando Bossa Nova. Bom, eu vou analisar a Garota de Ipanema, mas vou analisar na tonalidade original que Jobim compôs, que é Fá maior. E a primeira coisa que chama a atenção, a gente em Garota de Ipanema, é quando você toca o acorde e vai começar a cantar a melodia. Quando você faz... Olha que coisa mais linda. Essa nota, Sol, isso é nona de Fá, né? Sol. Geralmente, grande parte das músicas, né, no sistema tonal, elas começam ou na tônica do acorde, ou na terça, ou na quinta. Geralmente é isso. Garota de Ipanema começa na nona. Outro fator que chama a atenção é que quando geralmente a música começa na nona, que já é uma ousadia, ela geralmente a melodia sai da nona, mas vai logo para a oitava, para alguma nota consonante, né, para o ouvido se sentir mais confortável. Garota de Ipanema não, a melodia começa na nona, depois vai para a sétima maior do acorde, depois vai para a sexta. Então, quando você faz Sol, Mi, Ré, Sol, ó, Sol, Mi e Ré, nenhuma dessas três notas está dentro. Elas fazem parte do acorde. Então, isso já é uma ousadia, uma coisa que chama muita atenção e um bom estudo, né, de percepção musical. Você tocou o acorde, pensou em Garota de Ipanema, entrou certinho, você já está cantando a nona do acorde. Bom, a partir do momento que eu tenho uma tônica, que é Fá, minha tonalidade, eu vou agora procurar estabelecer uma relação entre todos os outros acordes da cadência, do acompanhamento, em relação ao acorde principal, que é a Fá. Então, quando eu faço, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, eu vou para Sol com sétima. Qual a função desse acorde dentro da tonalidade de Fá maior? A função dele é 5 do 5. Né? Ele é dominante de Dó, que é dominante de Fá, mas é uma dominante secundária. Então, se ele é 5 do 5, eu posso, além de ter sétima, como está aqui no acorde, eu posso também acrescentar uma 13ª, uma 13ª bemol. Então eu posso fazer, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e passa. O que é que eu fiz? Eu coloquei outras dissonâncias que são compatíveis com a função desse acorde, que é 5 do 5. Aí depois vem Sol menor, né? No doce balanço a caminho do mar, Sol menor, Dó, Fá. Essa cadência é a cadência mais poderosa que tem do sistema tonal. Porque tudo isso que nós estamos mostrando aqui faz parte de quê? Das leis e dos princípios do sistema tonal. Esse sistema é um conjunto de leis ou princípios que regulam certa ordem de fenômenos. E o fenômeno que se baseia no sistema tonal é um fenômeno natural chamado série harmônica. Por isso que as pessoas, mesmo sem conhecimento de harmonia, conseguem compor, utilizar acordes dissonantes, etc., porque está na natureza, a dissonância está na natureza também. Então, o que é que acontece? Quando eu faço, eu fiz 2 saltos de quinta descendente em direção à tônica. Sol menor, Dó, Fá. De Sol para Dó é um salto de quinta descendente. Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. De Dó para Fá, outra quinta descendente. Dó, Lá, Sol, Fá. Por que quinta descendente? Primeiro, o intervalo de quinta, porque é a nota que está mais próxima a uma fundamental na série harmônica. É o vizinho mais próximo de Fá, é através do intervalo de quinta. E descendente, porque a lei da gravidade é de cima para baixo. Então, no sistema tonal, eu tenho que ter essa compreensão. Se eu toco um acorde de Sol, a tendência dele é cair uma quinta abaixo. E depois cair mais outra quinta abaixo. Então, é tudo através de quintas. Isso que é o fenômeno natural que já existe na série harmônica. Aí quando eu faço Sol, Dó, Fá, esse é tão forte essa cadência, que se eu fizer mesmo em outro tom, se a gente fizer, ó, o ouvido ouve um sem precisar tocar a tônica, né? Se eu fizer em outro tom, ó, eu estou
toquei Mi bemol menor e Lá bemol. Ó. Mi bemol, Lá bemol. E meu ouvido ouve o Ré bemol, né? Mesmo antes de tocar. Então, isso é um fenômeno natural e nosso ouvido é educado assim, ele ouve dessa maneira, né? A natureza já é assim. Então, quando a gente analisa os acordes, a gente tem que levar em consideração isso, né? A vizinhança que já existe entre eles através da física da música, né? Aí, resultado, quando ele faz um doce balanço a caminho do mar, pode-se pensar assim também, um doce balanço a caminho do mar, coloquei mais um acorde, vou fazer mais diferente, um doce balanço a caminho do mar, coloquei mais vários acordes. Então, fica muito claro que tudo isso que eu modifiquei na música, eu modifiquei através de funções harmônicas compatíveis. Porque nós temos o quê? Funções harmônicas primárias que vão em direção à tônica, funções harmônicas secundárias, que elas dizem respeito aos acordes, os outros acordes da escala que não a tônica, e as funções harmônicas auxiliares, que são advindas de acordes de empréstimo modal. Então, quando isso tudo compõe o raciocínio da harmonia funcional. Né? Porque se a gente pensar assim, o que é harmonia funcional? O que é função? Olha, em matemática, função significa a correspondência entre os domínios de duas variáveis. Quais são as duas variáveis que a gente tem em música? Tensão e relaxamento. O movimento e repouso. Então, todo acorde, ele tensiona ou ele relaxa com maior ou menor intensidade. Agora, para você avaliar a função do acorde, depende do acorde que vem antes dele e do acorde para onde ele vai, né? Que vem depois dele, posterior a ele. Por isso que tem uma definição também sobre função, que é verdadeira, agora um pouco assim, mais rebuscada, que diz o seguinte: função é uma grandeza suscetível de variar, cujo valor expressivo depende do antecedente e do consequente. Ou seja, depende do acorde, quando você analisa um acorde, depende do acorde que vem antes dele e o acorde que vem após ele, né? Que vem depois dele. Porque a análise você tem que estabelecer essa relação entre os acordes. E é nisso que se baseia a harmonia funcional. Então, o que é que nós temos, a conclusão disso? É que nós temos, no final de Garota de Ipanema, quando a gente faz, quando a gente começa a música, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, então aqui eu tenho uma função, no início o acorde de tônica já é uma função primária. Quando eu faço mais cheia de graça, esse sol com sétima, é uma função secundária, né? Porque ele é dominante já de uma outra acorde da escala, mas não é do Fá. É ninguém que passa no doce balanço. Aqui eu tenho um 2/5 cadencial primário em direção à tônica, a caminho do mar. Voltei para o Fá, e quando eu coloco esse acorde, isso aqui é uma função auxiliar, que é um acorde de empréstimo modal. Então, se eu fizer um doce balanço a caminho do mar, usei um acorde de empréstimo modal. Ou então, um doce balanço a caminho do mar, acorde de empréstimo modal também. Então, só nesse pedacinho de Garota de Ipanema, nós já podemos perceber funções primárias, né? Acordes com funções primárias, acordes com função secundária e função auxiliar. Seguindo mais em frente, o que é que tem de interessante aqui no final da música? É que às vezes você substitui esse Fá, a caminho do mar, que é a tônica, pelo acorde de Lá menor, que é o terceiro grau de Fá. Você substitui através do terceiro grau menor. Quando você faz um doce balanço a caminho do mar, e volta para o Fá. Aí muita gente também toca a caminho do mar, usa do corpo, é para variar isso. A questão é o seguinte, que João Gilberto, quando ele toca Garota de Ipanema, ele não utiliza nenhum desses expedientes, ele faz diferente de todo mundo, ele fica parado no mesmo acorde. Aí você fala, mas se ele fica parado, será que fica bom isso? A versão de João é essa. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem, que passa, num doce balanço.
das versões que a gente ouviu, essa aqui foi a que tem menos acorde. Né? E quando ele fez a Caminho do Mar, ficou parado, totalmente parado. Agora, ele compensou isso através do movimento do acorde. É um movimento muito definido, né? Quando ele faz muito se balanço a caminho do mar. Ele dá o mesmo acorde com um timbre diferente, mostrando o corpo dourado do sol de manhã. Aí ele movimenta o acorde de maneira diferente. Né? Então, isso compensa toda aquela parafernália de acorde que nós vimos aqui, aquelas opções, ele pôde substituir tudo isso, melhorando mais a maneira de movimentar o acorde. E aí me faz lembrar uma observação de Engels a respeito do movimento, né? Quando ele diz que quanto mais elevada a forma de movimento, tanto menor a mudança de lugar. E é verdade. Esse acorde aqui ele só faz disso. Caminho do mar, não movimenta para lugar nenhum. Quando recomeça a música ele faz moçado o corpo dourado do sol de Ipanema. E a segunda parte dessa música de Garota de Ipanema, ela também tem uma melodia muito rebuscada que a gente tem que ter muito cuidado quando cantar. Caminho do mar, ó. A melodia está na sétima maior, que é uma nota dissonante. Ó. Porque estou tão sozinho. Quando ele faz isso, ele modula de tonalidade. Quer dizer, muda o centro tonal da música. Até aqui, tudo que acontecia eu estava relacionando a tonalidade de Fá maior. A partir desse momento, quando fez, desse balança caminho do mar, quando eu faço, porque estou, eu tenho que esquecer o Fá maior, ele já não existe mais. Então, a nova tonalidade, que é Fá sustenido maior. Mas acontece que no segundo acorde ele faz, porque estou tão sozinho, torna a mudar o centro tonal, porque vem um acorde de dominante, aí que vem aquela história das leis do sistema tonal. Né? Toda vez que você tem um acorde de dominante, de quinto grau, ou com sétima menor, como nesse caso aqui, dentro da visão do sistema tonal, estritamente anterior à dilatação da tonalidade, né? Que é isso aqui. O que é que acontece? Esse acorde é quinto grau de alguém. Então, se eu estava em Fá sustenido, depois vai para si com sétima é quinto grau de quem? De Mi maior. E realmente ele vai para Mi maior. Ele vai, porque estou tão sozinho. E mais uma vez a melodia está na nona do acorde, ó. Está no Sol sustenido, ó. Tá aqui. Aí, se você fizer o porque tudo é tão triste, cantar junto com o acorde, ó. Mas se você resolver cantar simplesmente só se acompanhando mesmo, tem que ter muito cuidado, porque porque estou tão sozinho. Ele mudou o centro tonal, modulou. Porque tudo é tão triste. Modula outra vez, porque aparece, quer dizer, uma sucessão de modulações existe dentro da música. O que é modulação? Como eu disse, é quando você desloca o ouvido, porque o ouvido ele tem necessidade de estabelecer um centro tonal para ele. Então é quando você desloca o ouvido do centro tonal que você estava anteriormente. Quer dizer, o ouvido perde a noção, a relação que ele tinha anterior e passa a ter uma nova relação com os novos vizinhos. Né? A verdade é essa. Agora, a modulação também ela exige muita habilidade para você lidar com isso. Na maioria das músicas, das canções assim, que a gente conhece, você tem no máximo uma, duas modulações, né? Às vezes duas modulações passageiras, coisa pequena e tal. Garota de Ipanema, só nessa segunda parte aqui, vocês vão ver, acho que tem 5 modulações. Mas é uma coisa que tem muito rebuscamento, né? Você nota que é uma coisa rebuscada. E, como eu disse, que a modulação ela contradiz a tonalidade, e segundo Schoenberg, ele diz o seguinte: quanto mais poderosos e potentes forem os meios que contradigam a tonalidade, tanto poderosos deverão ser os recursos para restabelecê-la. Então, o que é que acontece?
se ele provoca 5 modulações na segunda parte da música, virou uma miscelânea praticamente o ouvido da gente. Porque aqui eu estou em Fá sustenido maior, a partir disso aqui eu estou em Mi maior, né? Aqui ainda continua em Mi, a partir desse acorde de Ré com sétima eu estou em Sol maior. A partir aqui em Fá menor já passei para a tonalidade de Sol maior, já passei para a tonalidade de Fá maior, esse Sol menor é 2 de Fá. Depois, isso aqui eu já estou na tonalidade de Lá bemol maior, e aqui eu volto para Fá, quer dizer, precisa de muita arte você combinar uma melodia onde as pessoas cantam isso naturalmente, né? Normal. Eu digo normal porque quem conhecer, quando a pessoa conhece, canta. Marcelinha, minha neta de 7 anos de idade, ela canta essa música junto comigo. E canta curtindo todas, né? Modulando para lá e para cá. O que é isso? É você acostumar seu ouvido com uma coisa muito sofisticada e uma música que você canta dentro de casa, que você brinca com ela, ouve, que dá prazer em cantar. E essa é a música brasileira, né, que encantou o mundo, né, que chamou muita atenção de todo mundo, né, tal. Então, esse processo de modulação de Garota de Ipanema, ele requer um certo cuidado no ouvido e, ao mesmo tempo, você saber que é acessível, que dá para fazer dessa maneira. E se você resolver reharmonizar essa segunda parte, como é que você reharmoniza? Baseado nas mesmas coisas, funções principais, secundárias e tal. Se eu faço, eu estou aqui, a minha nova tônica é Fá sustenido maior. Aí vem a pergunta, qual o acorde que eu posso colocar aqui, que é que tem a função compatível de tônica e que é diferente de Fá sustenido maior. Posso colocar um Ré sustenido, o nome certo, posso fazer. Como estou tão sozinho. O acorde da música é esse. Aí eu posso também mudar o timbre desse acorde no próximo compasso, em vez de repetir, esse eu posso, não estou tão sozinho. Vou ter uma inversão diferente. Aí vou para o Fá sustenido menor. Qual acorde compatível com essa função que eu posso tocar além desse? Não é a inversão dele, é uma diferente desse. Então, Lá com sexta. Porque tudo é tão triste. Vou para Ré maior. Aí vem a pergunta, qual a função que eu posso colocar para poder acompanhar esse acorde de Ré maior? Aí o Ré maior, no caso, eu reharmonizo ele através de timbre. Eu tenho Ré com sétima menor, esse acorde aqui é dominante. 5 do 2. Esse aqui também é 5 do 2. Esse aqui também, todos eles têm a função que vão em direção ao Sol menor ou a Sol maior, tanto faz. E assim é que se faz todo o processo de reharmonização. Ele vem de quê? Ele vem das leis. A gente conhecendo as leis do sistema tonal, você escolhe. Aí é que entra o talento musical, é que entra a parte estética. Você vai escolher o que é que fica mais bonito. Agora, como exercício, é válido sempre você fazer isso, né? Porque estou tão sozinho. Porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse como ela passa. Olha, a liberdade que a gente tem dentro da música é total e você conhecendo, como eu disse, as funções compatíveis, os acordes que podem substituir os outros acordes, isso ajuda muito o ouvido. E tem pessoas que conhecem isso já através do ouvido, ele já experimentou, achou bonito ouvir alguém usando e incorporou isso. A verdade é que no Brasil, depois da Bossa Nova, depois que o violão tornou acessível os acordes de harmonias em tétrades, né, tal, o João Gilberto redimensionou o violão como um poderoso instrumento de harmonia e tal, o ouvido do brasileiro evoluiu muito, muito, muito. Não só dos compositores que, mesmo sem conhecer teoria musical, compõem coisas maravilhosas na nossa música, que é respeitada no mundo inteiro. E os que conhecem a teoria musical, né, tem mais facilidade em entender com mais profundidade, porque tem um ouvido bom também, o ouvido está trabalhando ali, e isso funciona muito bem. Então, depois que ele faz todas essas modulações, ele volta para o final da música e faz
a beleza que nós amamos, e também passa sozinha, né? Se ela soubesse que quando ela passa sorrindo, se isso aí é a mesma coisa do início, a mesma cadência final, e volta para Fá. E qual seria a outra opção que a gente tem para isso, né? Se você quiser provocar mais alguma brincadeira, se você quiser fazer render mais dentro de Garota de Ipanema alguma coisa. Por exemplo, eu vou tocar a primeira parte de Garota de Ipanema em Ré, depois eu vou tocar música em Ré, depois eu vou modular para Fá e depois eu vou modular de volta para Ré. Tá bem? Veja. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e passa, então se balança a caminho do mar. O som do corpo dourado do som de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa sorrindo, se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Porque estou tão sozinho, porque tudo é tão triste. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, e também passa sozinha. Se ela soubesse que quando ela passa sorrindo, se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor. O amor. E para finalizar,